Deus começou a falar muito forte comigo sobre família e me levou a um texto na Bíblia que é muito conhecido, que está lá no livro de Lucas, e eu já quero pedir para irem abrindo aí, Lucas 17, a partir do 20, eu vou ler. E é um tempo de muito alerta. Eu achei muito interessante que agora eu vi o pastor Murilo abrindo o culto, mas no primeiro culto eu não consegui ver, eu cheguei aqui atrasada por causa da chuva, quase não consegui chegar na igreja hoje, foi uma loucura. E ele já tinha feito a abertura, então nem sabia que ele tinha falado desse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, mas de tantos abalos e de tantos alertas espirituais que Deus está dando para nós. E essa é uma noite de alerta. Eu queria que você olhasse aí para quem está do seu lado e falasse assim: essa é uma noite de alerta de Deus para você. Amém? E por quê? Essa palavra ela é muito conhecida. E é uma palavra, queridos, a Bíblia. E eu trouxe aqui a Bíblia para falar. No Velho Testamento, a gente vê todas aquelas histórias que já aconteceram. E daí a gente vem para o Novo Testamento, a gente vê que quase tudo já aconteceu também. Muita coisa já aconteceu. Mas nós estamos exatamente no tempo que está falando aqui em Lucas 17. É um tempo que nós estamos ali aguardando o cumprimento de mais algumas coisas, porque nós estamos aguardando Jesus vir nos buscar. E às vezes você vai falar assim: pastora, mas então, você sabe quando que Jesus vai voltar? Não, nem eu, nem você, nem ninguém. Mas a gente precisa pensar duas coisas que nós precisamos ser inteligentes. Nós precisamos entender que Ele pode voltar a qualquer momento, ou pode demorar muitos anos. Só que se a gente for hoje para a glória, para a gente Ele já vai ter voltado. Porque a gente ou vai para o céu, ou a gente vai para o inferno. Então, essa palavra é para nós a todo momento. Porque nós queremos o céu, amém? E nós queremos a eternidade com Jesus. Mas essa palavra também é para nós, porque além de nós querermos o céu, enquanto nós estamos na terra, nós queremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ou você quer viver mal? Fala para mim. Alguém aqui quer viver mal? E quando nós pensamos em viver bem também nessa terra, nós precisamos renovar a nossa mente para experimentar tudo isso. E é isso que Deus quer fazer um pouco conosco sobre família nessa noite. Amém? Você pode bater assim no seu peito e falar assim: então essa palavra é para mim. Essa palavra é para minha casa, para minha família e é para hoje. Glória a Deus. Lucas 17, a partir do 20, diz assim: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão: ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos: virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias o Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês: ele está aqui ou lá está ele. Não saiam nem sigam essa gente. Porque assim como o relâmpago, que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, guarda esse nome, amém? Será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e destruiu todos. Gente, hoje a gente quase viu a cidade destruída com o dilúvio, né? O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Vamos no 3, todo mundo junto? 1, 2, 3. Lembrem-se da mulher. Agora olha para quem está do seu lado e fala: lembre-se da mulher de Ló. Amém. Queridos, Deus ministrou comigo muito sobre esse tempo. Por quê? Eu sei que você está acompanhando as notícias. E nós estamos vendo guerra, rumores de guerra, rolo, confusão.
Israel lá no meio de tudo isso, Estados Unidos junto, guerra lá do Irã. Eu sei que você está sabendo de tudo isso. Pastora, tem guerra sempre. É verdade também. Mas você vê doenças, você vê corrupção e você vê os reinos sendo abalados. E a palavra de Deus fala que realmente na vinda do Filho do Homem vai ser assim. Vai estar uma corrupção, uma bagunça, uma baderna, uma imoralidade igualzinha aos dias de Noé. E igualzinho aos dias de Ló. E cita essas duas pessoas, esses dois personagens tão importantes da Bíblia. E nós temos vivido esse tempo. E eu acredito que para o cumprimento de todas as coisas, ainda vai piorar um pouco mais. Porque a palavra precisa se cumprir. Então a notícia ruim é que vai piorar. Pode olhar para quem está do seu lado e falar, vai piorar. Só que agora vamos dar a notícia boa pro irmão, pelo amor de Deus, né? Agora olha para ele e fala assim, mas Deus tem um plano para te salvar. Porque Deus, queridos, Ele é maravilhoso. Ele sempre tem um plano para os filhos dele. O mundo jaz no maligno. Mas, quando nós estamos com Deus, sempre existe um plano de salvação para minha casa e para sua casa. E esse plano não é só para uma pessoa. A gente entende que a salvação é individual porque precisa ter uma posição. Nós vamos ver isso daqui hoje também. Só que é para toda a família. O plano de Deus é para a família. A família é um projeto de Deus. Então, falando dessas duas histórias, nós vamos falar desses dois homens, dessas duas histórias, desses dois planos de salvação. Mas mais do que isso, nós vamos falar de duas mulheres anônimas. Qual que é o nome da mulher de Noé? Ninguém sabe? Ninguém sabe? Nem eu. Porque não está escrito na Bíblia. E qual que é o nome da mulher de Ló? Ninguém sabe. Porque não está escrito na Bíblia. Está escrito que é mulher de Noé e está escrito que é mulher de Ló. E sabe o que é interessante? Nós lemos muitas histórias na Bíblia sobre mulheres extraordinárias. E eu quero te falar que essas duas mulheres são mulheres que têm uma história que nós precisamos nos atentar. Mesmo sendo anônimas. Ao ponto de, na palavra de Deus, lá já no Novo Testamento, falando sobre esse tempo que nós estamos vivendo, fala assim, ó, quando chegar nesse tempo, que vocês vão estar comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando, colhendo, estiver casando, se dando em casamento, esse tempo que tiver uma bagunça, deixa eu te explicar, Jesus está por ali, está próximo, e é para você entrar em alerta e lembrar do tempo de Noé, e lembrar também do tempo de Ló. E no final fala, lembre-se da mulher de Ló. E nós vamos entender o porquê de tudo isso. Eu quero falar de Noé, eu quero falar de Ló. Eles eram dois homens justos. Queridos, a Bíblia diz que eles eram justos, íntegros, os dois. Eles viveram em momentos totalmente diferentes. Porque Noé está lá no início da Bíblia. Lá em Gênesis 6, Gênesis 5, Gênesis 6, a gente já vai vendo ali toda a história de Noé. E Noé era um homem íntegro, um homem bom. Pode até ir abrindo aí, por favor, Gênesis 6. Vou ler a partir do 5. E eu vou ler tudo na NAA, tá bom, Jéssica? Então, a gente vê que Noé era um homem íntegro e que a terra, queridos, Deus tinha acabado de formar tudo. Para pensar. Tudo começou a ser criado no Gênesis 1. No Gênesis 6 ele estava destruindo tudo. De tanto que a gente dá trabalho para Deus. Olha como que a humanidade dá conta de dar trabalho para Deus. Nós damos trabalho para esse pai, queridos. Ele fez tudo. E no Gênesis 6 ele estava assim, cansei, já me arrependi e eu vou destruir tudo. Olha o que está escrito aqui na palavra. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração. O Senhor disse, farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam, as aves dos céus, porque eu estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Pode passar. São estas as gerações de Noé. Noé era um homem íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus.
Amém. Até aí. Queridos, Noé era justo, era íntegro. Ele andava com Deus. Noé era casado, tinha sua esposa. Noé tinha tido 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E esses 3 filhos tinham 3 mulheres. Então era uma família de 8 pessoas. E com toda a humanidade que existia naquela época, com toda a corrupção, com todo o rolo, com toda a confusão, com toda a imoralidade, você já conhece a história, Deus falou, deu, cansei, e eu vou destruir tudo. Mas eu vou reiniciar, vou dar um reset, eu vou reiniciar tudo através da família de Noé. Vocês acham que esse homem era bênção ou não era, gente? Essa família era bênção ou não era? Será que se Deus hoje fosse destruir tudo, Nova Mutum, será que seria a nossa família escolhida para dar um reinício na humanidade? Amém! Quem recebe aí? Amém! Hoje quase destruiu tudo, mas nós estamos aqui, então nós fomos escolhidos. Amém! Mas eu quero falar de Ló também. Olha que interessante, Ló era da descendência de Noé. Coloca lá aquela árvore genealógica, por favor. Aquela grandona da família de Noé. Olha que interessante. Noé estava lá no início, da humanidade. A outra. Lá no início da humanidade estava Noé. E Noé teve 3 filhos. Sem, Cão, ali é Cão, o Cão, e Jafé. Esses 3 filhos nasceram quando Noé tinha 500 anos. O povo vivia muito, Está escrito lá no último versículo do capítulo 5 que nasceram os 3 filhos de Noé quando ele tinha 500 anos. Amém? E desses 3 filhos, nós temos ali toda a descendência do povo de Deus aqui, através de Sem. Então você vai vendo ali, vai descendo todos os filhos, netos, bisnetos, e chega em Abraão, tá vendo aqui em cima da cabecinha da Ana ali, Abraão, Naor e Arã. De Abraão veio Isaac, que veio lá Jacó, e que veio o povo de Deus de Israel. Amém? Todo mundo viu aí? Só que ali do lado nós temos ali, irmão de Abraão, Arã. E Arã era pai de Ló. Ou seja, Ló, ele também era dessa família, que veio lá de cima da família de Noé, de um povo de Deus. E a Bíblia diz, em 2 Pedro 2, 5, por favor, Jéssica. 2 Pedro 2, 5, diz que Ló também era um homem muito justo. Então a gente vê agora Pedro narrando a história. A gente viu lá no livro de Lucas narrando, e ele narra falando que Deus escolheu Noé e Ló e fala bem deles. Mas aqui a gente vê em 2 Pedro também narrando e falando de quem? Noé e de Ló. Olha o que diz. Ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça. Gente, a gente lê a Bíblia, a gente vê lá que Noé era o que construiu a arca, que salvou a família. Eu queria te falar que ele é um pregador. Ele estava lá pregando, eu acredito, todos aqueles anos construindo a arca, e de repente pessoas até zombando dele, mas ele aproveitava aquele momento para falar, olha, vai vir o juízo de Deus, sai da vida que você está, ainda há uma chance, você pode se arrepender, porque ele fala que ele era um pregador da justiça. E mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, pode passar, e reduzindo as cinzas, agora mudou de história, e reduzindo as cinzas, a cidade de Sodoma e Gomorra, condenou a ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que viessem impiamente. Mas livrou o... Gente, vocês me ajudam a pregar, amém? Livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Então a gente vê que nós vamos falar aqui de 2 famílias justos, de homens de Deus, de homens que oravam, de homens que tinham um compromisso com Deus. E essas 2 famílias foram escolhidas por Deus para, no momento de toda destruição, essas 2 famílias darem continuidade nas suas famílias. Essas 2 famílias terem a chance de sobreviver, sabe? Deus sempre prepara um refúgio para os justos. Queridos, vale a pena sempre nós sermos justos. Ai, pastora, mas eu não sou tão santo assim, tão perfeito. Queridos, eu também erro.
Nós não estamos aqui na frente porque nós somos perfeitos. Eu não erro nunca. Nós erramos. Mas o que nós vamos fazer? O Espírito Santo que está dentro de nós, ele nos mostra quando nós erramos. A gente sente mal, a gente sente um incômodo, fica aquela coisa esquisita. Você pensou que não devia pensar, falou que não devia falar, aquele negócio já... Não é assim que acontece? Você sabe o que a gente tem que fazer? Pedir perdão para Deus, para as pessoas, se resolver. Por quê? Dessa forma nós vamos estar sendo justos. E Deus vai sempre ter um plano para os justos, para os seus filhos. Posso ouvir um amém aí? Então nós vamos falar do plano de salvação de Deus para Noé, mas com bastante foco na esposa de Noé. A gente sabe da história da arca. Pode colocar a foto da arca aí, por favor, Jéssica. A gente sabe a história da arca, e queridos, é uma história de um ordinário de Deus, de muita luta, de muito trabalho ali todo dia, mas construindo o extraordinário de Deus, que no fim de tudo isso, culminou em salvação, culminou em nova aliança de Deus com a humanidade ali. E a arca, gente, era bem dizer isso daí. Essa arca existe, essa que eu coloquei a foto aí, tá? Essa arca é uma réplica da arca de Noé. Nós temos duas no mundo, e eu fiquei sabendo essa semana, fazendo pesquisa sobre a arca de Noé, que aqui no Brasil tem uma cidade querendo construir também uma réplica da arca de Noé, para receber a visitação. E eu achei maravilhoso. Falei, gente, essa cidade deve ser de crente. Olha que coisa linda, né? Ter algo tão maravilhoso assim. Mas a arca, ela era, bem dizer, desse tamanho. E nós temos então uma na Holanda e uma nos Estados Unidos. E qual era o tamanho dessa arca? Gente, você imagina uma arca, um barco de 300 côvados. Na Bíblia está escrito 300 côvados. Eu vou falar aqui em metros para ficar fácil da gente entender. Mais ou menos 135 metros de comprimento. É muita coisa. 135 metros de comprimento. Qual que é o tamanho desse terreno da igreja? Você sabe? 50 de profundidade aqui, de comprimento? Sim. Terminando lá nas crianças, 50 metros. Você imagina então, em torno de 135 metros de comprimento. Gente, é um barcão, né? É um navio. É bem dizer um navio. É muito grande. E daí a gente pensa aqui na largura, em torno de 22 metros e meio de largura. É muita largura. E daí a gente pensa em altura. 13 metros e meio de altura. No culto passado eu perguntei para o pastor Murilo mais ou menos a altura da igreja. Ele falou em torno assim de uns 5 metros. Agora você imagina 13 metros e meio. 3 andares tinha a arca de Noé. E tudo isso sendo construído dentro de um projeto de Deus. Um projeto de Deus. E Deus foi dando tantos comandos. A gente chega ali no capítulo 6, Deus foi falando tudo. Eu não vou ler tudo porque é muita coisa, mas Ele foi falando, olha, você vai pegar madeira, você vai fazer assim, esse vai ser o tamanho. Deus deu o tamanho que precisava fazer. E porque Deus falou que tinha que colocar todos os animais dentro da arca. Mas Ele deu regra para isso também. A gente conta as historinhas para criança e fala, entrou um casal de cada animal. A gente não conta assim? Não foi desse jeito. Foi um casal de cada animal impuro. Mas dos animais puros, foram 7 casais. 7 casais dos animais puros. Por quê? Porque Deus, Ele provê para si até o sacrifício que tinha que ser feito. E o sacrifício é com animais puros. Então Deus foi lá e falou assim, não, dos animais puros vai entrar 7 casais. Por quê? Eu tenho que prover para quando vocês saírem da arca, mas eu tenho que prover para vocês comerem, porque os animais puros também podiam servir de alimentação. E também proveu o sacrifício. Gente, Deus é perfeito. Deus é perfeito, amém? Então a gente vê que o tempo de construção dessa arca foi uma coisa sobrenatural. Porque no último versículo do capítulo 5, abre aí o último versículo, eu acho que é 5:22, ou 32, acho que é 5, ou 22, 32. Noé tinha 500 anos de idade e gerou Sem, Cã e Jafé. Queridos, último versículo do capítulo 5, ele com 500 anos de idade, gerou os filhos nascendo. Amém? Aí começa o capítulo 6 falando da corrupção da humanidade.
E Deus, naquele capítulo 6, dá todas as ordens de como vai construir. Agora coloca o último versículo do capítulo 6, por favor, Jéssica. Então, depois que Deus explicou tudo, foi o que Noé fez, conforme tudo, repete comigo, tudo o que Deus lhe havia ordenado. Assim ele fez. Então, no capítulo 6, fala que ele fez tudo. Agora, abre, por favor, Gênesis 7:6, já no próximo capítulo. Olha com quantos anos Noé está. Noé tinha 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Pode passar. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Amém. Até aí. Então nós temos um tempo ali de mais ou menos 100 anos, entre Deus mandar, entre os filhos nascerem e ele entrar na arca. Nesse meio do caminho, Deus estava mandando e ele estava executando. Vamos colocar, pode ser um pouco menos, mas vamos colocar mais ou menos 100 anos. Queridos, 100 anos cuidando da família, dos filhos, construindo arca. Agora eu te pergunto, você acha que essa mulher foi uma mulher de Deus ou não? Você imagina o teu marido recebendo um comando de Deus para fazer algo, e 100 anos esse homem saindo de casa, cortando madeira, juntando nessa arca, e criança crescendo, e criança chorando, e criança doente, não tinha hospital não, e criança ficando doente, e queridos, e ele completando aquela obra. E tem mais uma coisa, quando você vai estudar toda a cultura da época, as famílias patriarcais, elas trabalhavam ali junto. Muito provavelmente, a mulher ajudou na construção, os filhos estavam ali. Vamos levar os meninos lá para a obra de Deus, vamos trazer os meninos. Sabe igual a gente traz para a igreja? Traz para a igreja, leva da igreja, vamos ajudar a cuidar das crianças, vamos ajudar ali no louvor, vamos ajudar, ir lá fazendo. E essa mulher junto. E eu imagino essa mulher cozinhando todo dia e levando comida lá na obra. Levando lá na obra, amém? Levando na obra. E obedecendo. 1 ano passando, 2 anos passando, 3 anos passando, 4 anos passando, 5 anos passando, e eles obedecendo. 6, 10, 20, 30, e eles obedecendo em tudo. Repete comigo, tudo. Tudo que Deus mandou, obedecendo. E aí o que Deus ministrou comigo? Por quanto tempo obedecendo sem ouvir de novo a voz de Deus? Ah, pastora, você não sabe se Deus estava ali todo dia com ele falando na cabeça dele. Eu não sei, mas a Bíblia não fala que estava falando não. A Bíblia fala que falou tudo, deixou ele construindo, e depois ele com 600 anos, foi lá e falou, agora entra na arca. Então talvez Deus até tenha falado com ele, mas não está escrito na Bíblia, que ficou falando todo dia e reafirmando. Igual a gente às vezes precisa ficar falando. Ai, pastor, eu tinha entendido que eu queria Jesus, mas, sabe, está tão difícil. A senhora não sabe a luta que está na minha casa depois que eu fiz o Transformados. Bem-vindo ao nosso mundo, querido. Eu queria te dizer que com Noé, com certeza, foi uma guerra muito grande. E gente zombando, e criança ficando doente. E uma loucura, naquele lugar não chovia. Como assim? Vai chover, está fazendo barco, vai entrar todo mundo e vai morrer todo mundo. Que pregador de justiça é essa? Que loucura é essa? Mas a mulher ali junto. E tão junto que mostrou ela entrando na arca junto. E tão junto que mostrou ela saindo da arca junto. E tão junto que estava lá fazendo depois um altar de adoração a Deus. E tão junto que estava ali recebendo a aliança de Deus junto. Amém? Essa mulher, uma mulher de Deus, anônima, pode ser eu e você, todo dia, fazendo, cuidando das crianças, arrumando casa, trabalhando fora, fazendo a comida. Ficou doente, cuida da febre, leva para o médico, traz de volta, ajuda o marido. Mulheres anônimas de Deus. Mulheres anônimas de Deus. Deus estava vendo o tempo todo e falando, essa família eu quero para mim. Essa família tem condição de dar andamento nesse projeto. Essa família é minha escolhida. Amém? Pastora, como é que você tem certeza que essa mulher agiu assim? Se ela tivesse agido igual a mulher de Ló, estava escrito na Bíblia. Porque Deus ia deixar um alerta bem grande para nós. E muito provavelmente ela não tinha nem entrado nessa arca. Porque mulher quando empina a carroça, você já viu mulher quando empina a carroça? Fala assim no popular, né? Você está achando o quê? Que eu sou sua empregada? Que você manda em mim? Não vou fazer isso.
Você está achando que você é quem? Então, queridos, uma mulher que se submeteu a estar na mesma missão de um homem, de uma família, ali, junto, sem ter ouvido a voz de Deus, porque Deus não falou com ela. Deus falou com Noé. E ela estava ali. Obedecendo. Sabe uma coisa interessante? Não havia um destino certo. É muito fácil obedecer quando fala assim: olha, a sua família vai ser salva desse problema, vai sair daqui e vai ir para ali. Queridos, constrói uma arca, entra dentro, vai chover, não sabe-se quanto tempo vai ficar dentro dessa arca, e essa arca vai ficar flutuando, não tinha leme não. Vamos dirigir mais para a direita, mais para a esquerda aqui, o pilotar, não sei como é que fala, de barco, de navio, que eu não tenho tal do arraiz. Mas não tinha leme o negócio, é flutuando, sabe igual Ezequiel lá 47, das águas profundas, onde Deus manda ir? Era assim a arca. E você sabe por quanto tempo que foi isso? Você sabe por quanto tempo que foi isso? Gênesis 7:11, abre para mim, por favor. 7:11, nós já chegamos até a ler. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, 17 de fevereiro, se fosse já o calendário cristão. Jesus não tinha vindo aqui ainda, mas vamos colocar que é 17 de fevereiro. De quando Noé tinha 600 anos. 600 anos, no dia 17 de fevereiro. Neste dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Noé, com 600 anos, tudo isso aconteceu. Abre para mim Gênesis 8, do 13 ao 16. Olha quando que eles saíram da arca. Choveu 40 dias e 40 noites. E todo mundo fala, 40 dias na arca. Não foi 40 dias, querido. Foi um ano dentro da arca. Olha isso aqui. As águas iam escoando continuamente da face da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. E as águas continuavam a baixar até o 10º mês. No primeiro dia desse mês apareceram os picos das montanhas. 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca. Então foi indo o processo, ó. Pode continuar. E soltou um corvo. E voltava, ia. Secaram-se as águas sobre a terra. Pode continuar. Depois Noé soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído a superfície da terra. Pode continuar. Mas a pomba, achando Noé estendendo a mão, pegou a pomba, recolheu consigo a arca, trouxe de novo para dentro. Pode continuar. Noé esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde voltou, trazendo outra folha. Pode passar. Esperou mais 7 dias. Pode passar. Aconteceu que no primeiro dia do mês do ano 601, agora Noé com 601 anos, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Pode passar. E aos 27 de fevereiro, do segundo mês, a terra estava seca. Pode passar. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Amém? Queridos, 1 ano e 10 dias, dentro de um barco fechado. A família, suportando uns aos outros, cuidando desse monte de bicho que fazia um monte de cocô. Dá comida, dá água, tira o lixo, tira as fezes dos animais, cheiro ruim, problema, briga, confusão. Hoje briga, irmão com irmão, cunhada com a cunhada. No outro dia vamos ficar de bem, porque nós estamos dentro da arca, não tem outra solução. Vamos pular da arca? Não, lá fora é morte. Aqui dentro tem vida. Fora da família, morte. Dentro da família, vida. Fora da igreja, morte. Dentro da igreja, vida. Mas eu não suporto os irmãos. Dá problema mesmo, queridos. Dá problema. Fica lá. Fica onde tem o problema, mas fica com Jesus. Fica no problema e vai resolvendo o problema. Amém? Eu não estou aqui para te falar, o mundo é maravilhoso. Não existe nenhum problema na família. Tem problema, porque as pessoas dão problema. E quando não é o outro dando problema com você, é você dando problema para o outro.
Porque nós não somos tão bons assim, não é verdade? Tem dia que é o outro dando problema pra gente, tem dia que é a gente dando problema pro outro, mas nós vamos ficar aonde? Na arca. Na arca da família, na arca da casa, na arca da igreja. Há níveis de arcas de salvação para nós, onde nós devemos ficar. Sabe, queridos, eu imagino, ano após ano, 100 anos em obediência, 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 obediência completa, porque a Bíblia diz que foi em tudo, completa, 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 fazendo tudo que Deus mandou. E eu pergunto nessa noite, homens, você tem andado com Jesus como Noé andava? Você tem falado com Deus e cumprido o plano que Ele determina para a sua casa? Pastor, eu trabalho muito. Eu acredito. Eu também, e todo mundo trabalha. Mas nós temos que conseguir separar um tempo para trabalhar e um tempo para construir a nossa arca. E dá trabalho. Dá trabalho construir arca, queridos. Noé tinha que construir o próprio barco da sua salvação. Dá trabalho construir o que é bom. Dá trabalho. Dá trabalho conversar, dá trabalho conservar, dá trabalho ensinar às crianças o caminho de Deus, dá trabalho, mas é muito bom. Você é capaz de continuar trabalhando num projeto de Deus, mesmo sem receber reafirmação o tempo todo de pessoas? Recebendo uma reafirmação só de Deus? Ou você fica preocupado com pessoas? Sabe de uma coisa? As pessoas erram com você. Às vezes das pessoas que você espera que teriam que estar mais preparadas que você, porque parece que ela está há mais tempo com Jesus, às vezes elas fazem umas coisas e falam assim, gente, mas a pessoa que tinha que me ensinar, querido, releva, perdoa. E segue o barco. Segue dentro do barco. Amém? Amém. E sabe, não é só ficar no propósito, é o jeito que a gente fica no propósito. Porque se essa mulher tivesse ficado reclamando, falando, eu acredito que a Bíblia teria falado. Mas eu acho que ela foi ali cumprindo o plano, o propósito de Deus para a família dela. E foi fazendo, orando, e sendo sustentada em Deus. E eu poderia hoje realmente trazer uma palavra, olha, nós somos fortes e corajosos. Eu não preciso falar isso, porque a mulher sabe que ela é forte e corajosa. Quando você precisa resolver um problema, você vira uma leoa e você resolve o problema. Amém? Você resolve o problema que precisa ser resolvido. Mas nós precisamos estar direcionadas no propósito de Deus. Eu quero falar agora um pouco de Ló e o plano de salvação de Deus para a família de Ló. Abra para mim, por favor, Gênesis 19, 12. Queridos, enquanto Noé começou com uma obediência total, Ló já começou com uma obediência parcial. E a obediência parcial, ela é, bem dizer, desobediência. Olha o que diz a palavra. Então os homens disseram a Ló. Quero te colocar no contexto. Não sei, todos conhecem a história de Ló. Ele morava num lugar que estava totalmente corrompido. A gente fala de Sodoma e Gomorra. Um lugar com deuses pagãos, com idolatria, com sacrifícios humanos, com imoralidade sexual, com tudo, o terror na terra. Imagina você morar dentro da Sapucaí do carnaval. Era um pouco pior do que aquilo lá. Então você imagina que ele estava morando naquele lugar, mas a Bíblia diz que mesmo ele morando naquele lugar, você viu lá a gente falando em 2 Pedro, ele não concordava com aquilo. A sua alma ficava aflita, porque ele era um justo, e ele orava a Deus. E Deus realmente enxergava ele como justo. Tanto que, o dia que Deus resolveu destruir Sodoma, Deus mandou 2 anjos para aquele lugar. E os 2 anjos chegaram. E eles chegaram em forma de homens. Quando você vê no Velho Testamento, em muitos momentos a gente vê anjos vindo em forma de homem. E eles chegaram em forma de homem. E Ló, que era uma pessoa, um homem de Deus, ele logo reconheceu que aqueles homens eram anjos de Deus. Tanto que na hora que eles estavam chegando na cidade, ele já se prostrou. E ele pediu para aqueles anjos irem para a casa dele, ele deu de comer, ele já reconheceu que eram ali homens de Deus. E esses anjos chegaram para ele entregar o recado de Deus. Isso que eles chegaram a entardecer, então isso daqui foi de noite, queridos. De noite.
E os anjos falaram o seguinte, ó: então os homens disseram a Ló: você tem aqui mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas? Todos quantos você tem na cidade, faça-os sair daqui. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Queridos, eles chegaram e falaram assim, ó: pega todo mundo que você tem aqui e sai da cidade, que nós vamos destruir, nós viemos aqui para isso. Agora, sabe o que é interessante? Se aparece um anjo na sua casa e fala assim, se no domingo aqui, ó, final do culto, o pastor Murilo falou: eu tive uma revelação de Deus, gente, sai da cidade, correndo, porque vai descer fogo do céu, vai destruir tudo. Você fica pagando para ver ou você sai correndo da cidade? Fala para mim. Você sai correndo da cidade ou você vai pagar para ver? Gênesis 19:15. Queridos, olha isso. Passou a noite, ele lá, dentro da casa dele, com a mulher dele e com as filhas dele. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: levante-se, pegue sua mulher, suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, olha isso, passou a noite, ele não saiu. Chegou de manhã, os anjos falaram com ele, ele não saiu. Aí sabe o que os anjos fizeram? Cataram eles pela mão e arrancaram eles de dentro da cidade, bem dizer a força. Olha o que está escrito aqui. Porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, sua mulher, suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Você pode dizer misericórdia? Misericórdia. Queridos, mais para frente, eu não anotei aqui, vai pegando por favor aí o versículo que fala que a mulher de Ló olhou para trás. Um pouquinho mais para baixo ali, os anjos falam assim: olha, vocês vão sair, sai correndo. E foram puxando eles correndo, e eu só dou mais um comando: não olhem para trás. Era difícil de obedecer, gente? Correr, olhando para frente e não olhar para trás. Só isso. Noé 100 anos, madeira, vem, filho, criança, doença, mulher, levanta, vai, madeira, cola, serra, prega, martelo. 100 anos. E Ló, sai correndo e não olha para trás. 24 horas sua vida vai estar totalmente salva. Maravilhoso. Ele não conseguiu ir. Eles foram puxados pelas mãos. E lá em Gênesis 19:26, e a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Queridos, eles sabiam para onde que eles iriam. Os anjos falaram assim: olha, vocês correm para a montanha. Ele não queria não. Ele falou: nós não podemos ir para a cidade vizinha ali, para Rosário Oeste? Não queremos ir para a montanha. Se a gente puder já chegar numa cidade que tem mais estrutura, a gente já resolve mais a nossa situação. E os anjos falaram: pode ir para Rosário Oeste. Estou brincando, é Zoar a cidade, tá, queridos? E ele falou assim: vai para Zoar, pode ir para Zoar, só sai daqui. E levaram eles para Zoar. E quando eles estavam entrando na cidade, a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ai, que Deus rigoroso. Talvez passe isso pela sua cabeça. Mas eu queria te dizer que se ela não teve condição de obedecer isso, porque o coração dela tinha alguma coisa com aquela cidade. Ou o coração dela era idólatra, servia a Deus pagão. Ou o coração dela estava na imoralidade. Ou o coração dela estava preso nos bens materiais que eles tinham ali, nas riquezas. Mas o coração dela estava totalmente ligado à carne. Totalmente ligado emocionalmente, talvez até espiritualmente àquele lugar. E ela olhou para trás e virou estátua de sal. Mas, como esse homem passou a noite inteira sem obedecer, e no segundo comando também não obedeceu, eu acredito que ela ficou falando na cabeça dele. Eu não sei você, mas a mulher fala na cabeça, não fala, queridos? Não levanta a mão, homens, não levanta a mão, para ninguém ficar chateado em casa. Mas, eu acredito que ele chegou e falou assim, porque os anjos falaram com quem, queridos? Com? Me ajuda aí, gente. Os anjos falaram com quem? Com Ló. Não falaram com ela. Então, imagino ele chegando para ela e falando: amor, querida, você viu, os anjos estão aqui, vai destruir tudo, nós precisamos sair. A mulher de Noé deve ter falado assim, estou voltando para Noé agora: amor, para construir a arca, vamos construir, vamos fazer, se Deus falou com você, vamos fazer logo esse negócio, vamos obedecer, amor. Conselho, firmeza, junto, posição. Amém?
A mulher de Ló. Eu imagino. Pastora, você está falando heresia. Não estou. Eu estou imaginando a cena, já que no outro dia ela olhou para trás e ele não conseguiu sair a noite inteira de casa. Eu imagino ele falando, e você nunca fez isso, tá, querida? Você nunca fez, aqui não acontece essas coisas. Mas você imagina ela falando assim para ele: será, amor, que esses anjos são de Deus mesmo? E se for o diabo? Querendo que a gente perde tudo que a gente construiu aqui. Olha tudo que a gente fez aqui, amor. Ah, não sei. Nós precisamos pensar bem, hein? Vamos ficar de olho aberto com esses anjos. Pastora, não está escrito que elas falaram isso. Não, não está. Mas eu estou falando, um homem justo e íntegro de Deus recebe um comando dos anjos que ele reconheceu que eram anjos de Deus desde o início, ao ponto de se prostrar para os anjos, e agora não obedece. O que aconteceu nessa noite que esse homem não obedeceu? Sabe, queridos, eu louvo a Deus pela vida do meu marido. Ele nem sonha o testemunho que eu dei no culto passado, às 5 horas da tarde. Ele não estava aqui. Ele está ficando com o olho desse tamanho, mas eu vou contar. E isso não vai envergonhá-lo, porque envergonha a mim. Na verdade, há cerca de uns 18 anos atrás, hoje eu sou bem crente, queridos, mas eu era menos. Ele era mais do que eu, mais posicionado. Pensa num homem posicionado. E, naquela época, ele já trabalhava na empresa que ele trabalha, e ele recebeu uma proposta para ir embora para Santa Catarina. E era uma proposta, assim, muito interessante, até profissionalmente e financeiramente. Mas eu também já estava trabalhando, a gente não tinha Isabela. E eu já estava trabalhando, estava muito feliz com a cidade, esse calorão de Nova Mutum, eu amei desde que eu cheguei aqui, porque eu odeio frio, não gosto de frio, não dou conta, não tenho vontade de passear no frio, não gosto. E eu fiquei feliz de morar aqui, tudo dando certo, eu já trabalhando, e Deus me colocando nos locais, e aquele rompimento, e tudo acontecendo. A gente estava feliz na igreja que a gente congregava na época, não tinha a Iabira aqui em Nova Mutum ainda, e tudo certo, e eu estava muito feliz aqui. E aí ele chegou para mim e falou dessa proposta. Eu falei assim: ai, amor, não sei. Ele falou: não, mas então vamos orar, ver se é de Deus. Eu falei: amém. E aí sabe quando você começa a orar, mas você não vê a resposta? E você ora e não tem resposta, você ora e não tem resposta. Isso já aconteceu com você, querido? Aconteceu comigo naquela vez. E daí um dia, meu esposo chegou em casa e falou: Luciano, eu já sei o que nós vamos fazer. Eu falei: o quê? Não estou falando para você fazer isso, tá, querido? Só se Deus te direcionar, amém? A vida de cada um, a experiência de cada um, mas estou te contando a minha. Ele chegou em casa e falou assim: amor, eu estou indo trabalhar, você entra em oração. Quando eu chegar aqui de tardezinha, você vai ter escrito 9 papeizinhos escrito Nova Mutum. E só um papelzinho escrito Santa Catarina. Porque aqui a gente já está. E na verdade a gente até quer ficar aqui. Mas se Deus mandar a gente embora, Deus é Deus. Em um papelzinho só, Ele consegue fazer a gente tirar o Santa Catarina. Queridos, eu fiquei faceira. Eu falei assim: 90% de chance Nova Mutum, nunca que vai sair papel Santa Catarina. Mas pelo menos eu era crente, honesta, de escrever os 9 e 1, né, gente? Isso eu fiz certinho. Escrevi lá 9 papeizinhos e nem orei. Porque eu já confiei nos 90%. Não fiquei orando de tarde não, queridos, verdade. Estou falando que eu era um pouco menos crente. Aí, dobrei lá os papeizinhos tudo e deixei lá em casa. Nós chegamos de tarde. Ele falou: vamos orar. Eu falei: vamos orar. E nós fomos lá para a sala e nós começamos a orar, queridos, de verdade. Senti uma presença do Espírito Santo. A gente sentiu, sabe quando Deus chega no ambiente, que a atmosfera muda? Às vezes a gente sente isso, às vezes no momento do louvor, no momento da palavra, a gente sente. Você está orando em casa, quarto fechado, tem dia que o céu está de bronze, mas tem dia que você sente aquela presença. E nós sentimos. Ele olhou para mim e falou: Deus está aqui. Eu falei: amém. Eu estava sentindo também. Ele falou: pode tirar o papel. Faceira, né? 90%, Nova Mutum. Peguei o papel, gente. Quando eu abri, eu não queria nem ler. Eu comecei a chorar. Eu não acredito. É Santa Catarina, meu Deus. Como que saiu esse papel? O Lucas levantou e falou assim: vou lá pedir demissão. Eu falei: não. Eu falei: calma. Eu falei: calma, amor. Vamos orar de novo. Ele: como orar de novo? Já saiu o papel. Eu falei: amor. Ele falou assim: Luciana, difícil é Deus falar com a gente e a gente ouvir. Agora, em 10 papeizinhos, 9 de um, saiu um do outro, Deus falou. Tomar a decisão não é difícil, difícil não é obedecer, difícil é ouvir Deus. Eu falei: Jesus,
Gente, ele saiu de casa e voltou para a empresa para pedir demissão. E eu fiquei chorando. E eu chorei o mês inteiro. Inteiro. Eu acho que se meu marido fosse Ló, ele não tinha que pedir a demissão. Porque eu fiquei doente. De verdade. E eu chorava, eu falava, Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Aí encontrava uns abençoados, que era enviado do inferno, e falava assim, que cidade que é que vocês vão morar em Santa Catarina? E quando eu falava, a pessoa falava assim, ixi, eu conheço, lá a água congela dentro do cano, não desce. Na época do frio, não falava, amor? E aí eu chorava mais ainda, eu falava, não, Senhor, é muita provação para minha vida. Eu chorava. Mas vai ouvir no fim da história, porque nós estamos aqui, né? E aí, queridos, ele trabalhou os 30 dias, pediu a demissão, trabalhou os 30 dias. Chegou o último dia de serviço, ele recebeu a rescisão na conta. Ele despediu de todo mundo, chegou até com cartinha em casa, viu, Ingrid? Chegou com as cartinhas dos colegas de trabalho, tudo lá. Despediu, ganhou presente. E chegou em casa e eu chorando. E a gente tinha combinado que ele ia descer na frente, ia ficar lá um mês já se organizando e depois eu iria. Então eu estava fazendo mala no sábado, chorando. Eu só chorava. E eu chorando, falando com Deus e reclamando. Chorando. De repente, o que era presidente na época, né, da empresa, entrou em contato e falou assim, você pode vir aqui para a gente conversar? Aí ele falou, né, o pessoal, ainda falta gente para despedir de mim, que eles não estavam ontem na empresa, eu vou lá despedir. Eu falei, tá bom. Ele foi. Chegou lá, eles falaram para ele, não, a gente não quer que você vá embora. A gente precisa de você aqui, então nós vamos reorganizar aqui para você poder ficar. Então você aceita ficar? Você devolve o dinheiro da rescisão aqui para a empresa, segunda-feira você volta a trabalhar aqui. Então ele saiu de casa com a rescisão na conta, voltou já com a decisão de que iria ficar em Nova Mutum, e ali a gente entendeu o plano de Deus de fazer pedir a demissão. Porque Deus queria ver a nossa fidelidade, ver se nós obedeceríamos. Ele, né, que eu não estava querendo obedecer, não. Verdade, queridos, tem que ser sincera, naquela época. Hoje eu sou bem crente. E a Ingrid está aqui da risada. Glória a Deus. E se a gente iria obedecer, até o Lucas agora rindo, né, amor? Bem assim. Se a gente iria obedecer e mais, queria abençoá-lo com tudo isso. Porque na obediência dele, né, ele foi reposicionado. Tudo isso Deus fez na obediência completa e imediata. Amém? Mas aqui, a gente vê acontecendo tudo isso com essa família que sabia para onde ia. Era só 24 horas para obedecer. Não deram conta de obedecer, gente. Em 24 horas não conseguiram obedecer. Agora eu te pergunto, se demorar para acontecer as coisas na sua vida, você vai continuar obedecendo? Ou você vai reclamar? Ou você não vai mais fazer? Porque às vezes num culto que a gente está aleluiado, a gente aceita Jesus, quer trabalhar para Deus, quer fazer tudo. Aí passa 2, 3 meses, as coisas não começam a acontecer, a gente quer parar tudo. E quer mesmo, eu também, todo mundo, gente. Porque o nosso emocional fica, não, acho que isso não vai virar nada. Pensou se Noé pensasse desse jeito? Então, ele estava ali com sua família, com uma mulher. E com a bênção do Senhor. Eu estou terminando, a equipe de louvor pode vir para cá. Que eu quero falar um último ponto muito importante para a gente pensar. Mulheres. Presta bastante atenção nisso. Queria que colocasse de novo a genealogia de Noé. Aquela com um monte de gente. Queridos, a palavra de Deus diz, e eu não vou ler tudo, a história é grande. Você acredita em mim, depois você lê tudo na sua casa, Gênesis. Que eles ficaram nessa arca 1 ano. Que eles saíram dessa arca, que eles levantaram um altar ao Senhor, e que Deus fez um arco-íris, renovou a aliança ali, declarou que eles eram abençoados, e a gente vê a bênção do Senhor vindo, ali através da vida de Sem, filho de Noé, todas as gerações sendo abençoadas, até que chegou em Abraão, como eu já mostrei. Abraão gerou lá Isaac, né? Ismael e Isaac. Através da vida de Isaac gerou Esaú e Jacó. Através da vida de Jacó, os israelitas. E ali não caberia toda a árvore genealógica. Mas é desse povo que veio o rei Davi, lá na frente. É desse povo que lá na frente nasceu Jesus. Nessa família de Noé e dessa esposa obediente, abençoada. Essa mulher de Deus.
Essa mulher que não ouviu nada, mas caminhou junto em tudo. Amém? Agora coloca a genealogia de Ló, por favor. Agora eu quero que você olhe a vida de Ló. Ló tinha tudo para andar perfeitamente com a sua família, porque Deus deu até livramento, ao ponto de arrancar ele de dentro da cidade. Arrancar, puxado pela mão. Você não viu isso sendo escrito ali? Arrancado pela mão. A mulher olha para trás, um coração perdido, um coração muito provavelmente com influências demoníacas nesse coração, porque quando a nossa inclinação do coração é para a carne, não é Deus que está no nosso coração, queridos, é o demônio, é Satanás, porque é ele que faz isso conosco, é ele que faz a gente pender para as coisas que não são de Deus. Então, se essa mulher chegou a virar estátua de sal, não venha me dizer que ela estava com Deus. Ela não estava. Tinha um outro espírito que estava ali, imbuindo as vontades dessa mulher. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele acompanha até 1000 gerações daqueles que o amam e que o temem. E Noé amou, temeu, andou em temor do Senhor, obedeceu junto com toda a sua família. E nós vemos geração, o filho, do filho, do filho, do filho, do filho, do filho, do filho, sendo abençoados, amém? Mas a Bíblia também diz que a maldição, os demônios, eles têm autoridade para acompanhar até a 3ª e a 4ª geração daqueles que andam na malignidade, daqueles que praticam iniquidade. O Senhor permite que esses demônios acompanhem até a 3ª e a 4ª geração. E ali a mulher de Ló morreu, iníqua, virou estátua de sal. E o que acontece depois? Ló não foi destruído, as filhas de Ló não foram destruídos. Mas e esses demônios familiares que estavam acompanhando essa família? Esses demônios estavam ali acompanhando as filhas agora. E as filhas têm uma ideia brilhante. As 2 irmãs conversam entre elas e falam assim: vamos embebedar o nosso pai e vamos ter relações sexuais com o nosso pai para que a gente possa engravidar e ter filhos. E ali a mais velha vai lá e embebeda o pai. E o pai sem ver nada. A Bíblia diz que ele não viu quando ela entrou e nem quando ela saiu, nem tudo que ele fez, mas ele acabou tendo relação sexual com ela e ela engravidou. E no outro dia ela chega para a irmã mais nova e fala: deu tudo certo, vamos embebedar ele de novo, que agora você também vai engravidar. E daí a mais nova também faz isso. E você sabe o que aconteceu? Ló, através das filhas e de todas essas maldições e do erro e do engano, gerou todos os moabitas e todo o povo dos amonitas, que são 2 povos pagãos que você vê na Bíblia. 2 descendências totalmente pagãs, idólatras, que fazia sacrifício humano, gente imoral, gente totalmente demoníaca, inimigos do povo de Deus, os moabitas e os amonitas. E por que isso aconteceu? Uma mulher, porque a Bíblia fala que Ló era justo, e Deus mandou os anjos lá falando: ó, saia que nós vamos salvar. Então eu te pergunto nessa noite: que mulher você quer ser? O que você quer para a sua descendência? Não é só você morrer, porque às vezes a gente vê mulheres que estão morrendo, mas quando uma mulher morre, muitas vezes está morrendo toda a sua descendência. Nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente olha, com o que a gente pensa, com as nossas ações, porque ali não foi só ela que virou estátua de sal, ela gerou inimigos de Deus através da atitude dela. Gerações responderam por isso. Então eu queria te convidar para ficar de pé agora. E o que o Senhor colocou no meu coração é um apelo diferente hoje. Pode apagar as luzes, Ana. O que o Senhor ministrou no meu coração, todas aquelas mulheres que estão aqui com alguém da família, eu queria que você ficasse com a pessoa da família. E mesmo se você é jovem, fique com seu pai, com a sua mãe. Se você, jovem menino também, que está com as pessoas da família, a unidade da família, fique junto nesse momento, por favor. Eu não estou com a família aqui, ou eu sou solteiro. Você vai ficar sozinho, não tem problema. Mas você vai fazer, se você quiser, essa oração da mesma forma. Por quê? Eu sou solteiro, mas um dia você vai ter uma família, amém?
Então você precisa se arrepender e renunciar esse espírito que estava sobre a mulher de Ló. Porque Deus fala pra gente se lembrar dela, e nós estamos nos lembrando dela hoje, amém? Esse espírito demoníaco, ele está sendo denunciado. O que é a denúncia, queridos? Quando nós sabemos que tem um abuso acontecendo, você vai lá e faz uma denúncia daquele abuso. Quando tem uma coisa acontecendo de errado, você faz uma denúncia. Hoje nós estamos denunciando esse demônio, esse espírito que vem sobre as nossas vidas, que faz com que a gente, às vezes, escolha errado e faça errado dentro de casa e gera consequência nas nossas gerações. Então, você que é jovem, você vai renunciar aí sozinha. E você que está com a sua família, enquanto nós vamos estar aqui louvando, você vai conversar com a sua família e você vai falar com a sua família. Eu quero pedir perdão pelas vezes que eu às vezes orientei errado, que eu aconselhei errado, que o meu coração estava pendido para o lugar errado, para as coisas materiais ou para as coisas espiritualmente incorretas, ou que eu estava emocionalmente abalada e não te ajudei nos projetos que Deus falou com você. Eu quero te pedir perdão. As jovens, vocês vão renunciar e vocês vão falar: quando eu tiver uma família, eu não quero ser como a mulher de Ló, eu quero ser como a mulher de Noé. E os homens vão declarar: eu quero ser como Noé, eu quero ser firme, eu quero ser posicionado, e eu quero, no nome de Jesus, cumprir o projeto de Deus para minha casa e para minha família, amém? Nós vamos declarar: a rocha em que minha casa está firmada é Ele, amém? A rocha em que minha casa está firmada é Ele, é Ele. O amor que alcançou a minha casa é está firmada, Ele, o amor que alcançou a minha casa é Ele, meu Jesus, meu Jesus. Eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor, meu Jesus. Eu te entrego minha vida, Te dou, Senhor, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa. eu e minha casa, Senhor, te serviremos com Somente as mulheres. meu Jesus. Eu te Vamos declarar, mulheres: minha vida, te dou o meu lar e a minha família. te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Aleluia, Senhor. Te agradecemos, Jesus. Te agradecemos, Jesus. Cremos, Pai, na importância do que nós estamos fazendo, Senhor. No mundo espiritual, Deus. Esse espírito que às vezes vem sobre as nossas vidas, ele foi denunciado nessa noite, porque nós nos lembramos da mulher de Ló e nós não queremos ser como ela. Não queremos fazer como ela fez. Mas nós declaramos, Pai, que nós queremos ter uma obediência completa aos seus planos. E que as nossas gerações serão, Pai, como as gerações ali de Sem,
da família de Noé a partir do filho Sem. Gerações benditas do Senhor. Geração após geração, nós declaramos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém? Amém? Você pode dar um glória a Deus? Queridos, ainda não acabou. O Senhor ministrou comigo sobre uma bênção final do Senhor para todos aqueles que renunciam esse espírito demoníaco, que vem sobre os filhos de Deus. Porque Ló era um justo, um filho de Deus, da descendência de Noé. E na casa dele aconteceu isso. Não é só para quem está lá fora, não. É com os filhos de Deus que às vezes essa influência demoníaca vem. Mas nós renunciamos e rejeitamos no nome de Jesus, amém? Então eu quero agora fazer uma oração, pedindo que venha sobre nós essa unção da família de Noé. Dessa esposa de Noé que permaneceu tão firme tantos anos. Entrou nessa arca junto, saiu junto, viveu junto, fez tudo junto. E cumpriram os propósitos do Senhor. Então, Pai, no nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. E nós, Pai, pedimos nessa noite, nós recebemos sobre as nossas famílias a mesma unção, Deus. Pedimos que o Senhor nos entregue a mesma unção que estava sobre a família de Noé. Uma família firmada no Senhor. Uma família com obediência completa. Uma família, Deus, que soube ouvir, entender, obedecer, receber do Senhor, fazer, permanecer. Pai, no nome de Jesus, nós recebemos e nós declaramos, Pai, que nós somos seus até o fim, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu queria agora, no nome de Jesus, algo que o Senhor tem para mim e para você. Gênesis 9:9, por favor, Jéssica. Gênesis 9:9. Olha o que o Senhor declara para mim e para você nessa noite. Gênesis 9:9. Eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês. Amém? Gênesis 9, do 12 ao 13 agora. E o Senhor fala de novo, porque como eu já disse, o Senhor, Ele fala e Ele repete. Porque às vezes nós temos dificuldade em entender da